Hoje eu trago para vocês um jogo americano maravilhoso com um tema natalino, feito com uma técnica conhecida como reverse appliqué ou aplicação invertida. E o melhor é que eu trouxe numa versão simples, fácil e muito prática de fazer. Deixei um link na descrição do vídeo para vocês baixarem os moldes. Ele é composto pelos pingentes e um gabarito de posicionamento. Não se esqueça que quando você for imprimir, a impressão tem que estar em tamanho real. E para verificar se saiu correto, é só medir esse quadradinho aqui que tem que ter os 3 centímetros. E quem é assinante do nosso clube de membros, não somente este molde, mas todos os moldes dos vídeos aqui do canal do YouTube vão estar disponíveis para vocês. Quanto aos moldes, vocês vão poder cortar os pingentes no risco ou fazer como eu fiz aqui. Eu peguei o freezer paper ou papel freezer, imprimi o molde nele, cortei no risco e ele vai servir nessa peça como guia para fazer a aplicação. Vocês vão ver mais à frente. Com relação ao gabarito, nós vamos cortar no risco superior, tirar o excesso. Ali tem uma marcação de 2 centímetros que nós vamos precisar. Também temos que fazer os recortes de centro e perfurar os círculos, pois todas essas marcas é que irão nos ajudar na hora de posicionar os pingentes na peça. Nós vamos cortar retângulos de tecido de 35 por 45. Eu estou usando aqui o algodão gramatura 160, mas uma sugestão interessante é a sarja impermeável. A aplicação é invertida, então nós vamos trabalhar no avesso do tecido. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar os meios. Vamos posicionar o gabarito meio com meio e fazer a primeira marcação, que é onde iremos colocar os pingentes. O legal aqui é que nós não vamos precisar de muito tecido para fazer os pingentes, então dá para aproveitar retalhos. E se você optou por trabalhar com molde, então você vai riscar no avesso do tecido. Como eu optei por trabalhar com papel freezer, o processo é muito semelhante à aplicação comum com papel termocolante, só que ele não substitui o papel termocolante porque a aderência dele é temporária. A vantagem é que ele vai substituir o risco. E com um molde eu vou fazer todas as peças do jogo americano. Eu vou fazer vou costurar ali, fazer a aplicação, depois eu retiro o papel e vou para o próximo. E não é para isso apenas que ele é utilizado. O papel freezer a gente aproveita em diversas técnicas de patchwork. A desvantagem é que não é um produto fácil de ser encontrado no mercado nacional. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Aqui eu já aproveito e corto os excessos do tecido, deixando aí uma margem de costura de 1 centímetro. E também aproveito e já ponho um pouquinho de cola spray temporária, mas tem que ser pouquinho para não manchar o tecido. Eu espero secar, tá, gente? Mas se você não gosta de utilizar a cola spray temporária, você pode aí fixar com o alfinete. Eu aqui vou marcar o centro do pingente para poder posicionar ali naquelas marcações que a gente fez. E agora nós vamos passar uma costura em cima do risco ou, no meu caso aqui, contornando o molde. Essa primeira costura é para segurar o tecido na peça, então eu recomendo que vocês costurem bem devagar e com uma linha da cor do jogo americano. Agora pela parte da frente nós vamos ter que fazer todas as marcações do gabarito, só que para bater com o pingente lá atrás eu tenho que espelhar, então eu tenho que fazer a marcação invertida. Já nas outras laterais não precisa inverter, porque eu preciso só da marcação de 2 centímetros, porque nós vamos passar um risco fazendo uma moldura. E essa moldura é o que vai me servir de guia para na hora que a gente for colocar o forro, fazer a costura de fechamento.
Eu aproveito e já faço uma linha ligando os pontos que eu marquei, porque esse fio, essa linha, é o que vai caracterizar o fio do pingente. Também é o momento de colocar o forro. Aqui a gente vai colocar avesso com avesso, prender bem com alfinete, com grampos nas laterais, nas bordas, para que ele não saia do lugar quando a gente for para a máquina costurar. Nesse momento, nós vamos passar uma costura apenas nos pingentes. Nós vamos passar em cima da linha que nós acabamos de fazer e também por cima daquela primeira costura que nós fizemos, prendendo o tecido dos pingentes no jogo americano. Mas ao invés da cor da linha do tecido que eu usei anteriormente, agora eu vou colocar uma linha dourada de bordado que tem um pouco mais de brilho. Eu optei pelo dourado, mas eu poderia ter colocado o vermelho, eu poderia ter colocado o verde. Aí é mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Eu queria uma costura mais grossa que lembrasse um pouco o bordado. Então, ao invés de costurar com o ponto comum, eu estou aqui costurando com o ponto elástico triplo. E ao invés de passar uma costura apenas, eu vou passar 2 costuras. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o ponto triplo. Eu vou deixar um card aqui em cima, porque quem não conhece esse ponto, é bom dar uma olhadinha para ver se ele tem aí na sua máquina. Agora, se a sua máquina não tiver esse ponto, ou você não quiser fazer esse ponto, também não tem problema. Faz a costura comum, a costura normal. Se quiser que fique com esse efeito mais grosso, passa por cima ali mais de uma vez, ou faça a costura no estilo de aplicação rústica ou aplicação artística. Eu vou deixar o card também, porque eu já coloquei vídeo aqui no canal falando sobre isso. Essa parte aqui, ela poderia ter sido feita lá atrás, quando nós fizemos os riscos ali da moldura, né, das bordas, mas é porque eu resolvi depois arredondar a peça. Eu achei que ela retangular não ia ficar tão harmoniosa, então eu resolvi fazer esse arredondamento, mas é uma questão de gosto também. Então, se você não quiser arredondar, você pode ficar lá na máquina e continuar costurando normalmente. E nesse fechamento aqui eu não mudei nada, eu vou continuar com o ponto triplo, eu só não vou fazer 2 costuras. E a costura aqui é igualzinha às outras que já foram feitas, nós vamos costurar em cima do risco. E temos que ter muita atenção com os acabamentos dessas costuras, porque são costuras que ficam aparentes. E agora nós temos que ter um cuidado muito especial, porque nós vamos ter que pegar só o tecido de cima, o tecido de algodão cru, para a gente fazer os recortes. Então eu vou dar uma rasgadinha aqui nessa parte e depois, com a tesoura bem amolada, eu vou cortar a borda. Vou deixar uma margenzinha ali de meio centímetro a 1 centímetro para depois fazer os recortes. Depois que nós deixamos essa borda, nós vamos fazer os recortes. Na realidade, são piques que a gente vai fazer aqui dentro dos pingentes, mas com um detalhe, não chega até a costura, para aí 1 ou 2 milímetros antes. E na borda a mesma coisa, vamos recortar toda a volta e a gente sempre faz o recorte parando um pouco antes da costura. Essa parte é bem opcional, porque o próprio recorte com o tempo, com as lavadas, já vai desfiar automaticamente, mas eu gosto de acelerar esse processo e eu uso aqui a escova de PET. Foi a melhor que eu já encontrei, que ajuda no resultado que eu gosto. Já testei outras escovas, mas essa realmente, para mim, é a que funciona. Finalizamos a nossa peça, espero que vocês tenham gostado, comentem comigo se vocês já conheciam essa técnica de aplicação invertida. Se tiver alguma dúvida é só falar e a gente se encontra no próximo vídeo.